Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse super salário de programação, desses cursos que te prometem ganhar R$ 5.000 em 6 meses. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês e sobre a realidade dos salários em programação, como é que funciona isso, o quanto que você deve esperar ganhar aí nos seus primeiros anos de carreira e no futuro também. E para isso eu trouxe algumas pesquisas aqui que podem ajudar a gente. Só que antes disso, eu gostaria de trocar só uma ideia rápida sobre a visão que a gente tem sobre a área da programação e a visão diferente que as pessoas têm em outras áreas. E é muito interessante porque na programação em específico se entende que você vai ganhar muito dinheiro rápido e que há uma área que você ganha 10 mil, 20 mil reais em pouco tempo, quando na verdade não é bem assim. E as pessoas têm essa visão muito pelo que as pessoas mostram na internet, pelo que a gente vê por aí, e e se comparando com pessoas que já estão há 10 anos na área, né? E que realmente tem um salário altíssimo, que é bem possível com a programação. E é muito oposto ao que a gente vê nas outras áreas, por exemplo. Vamos pegar o caso de um professor, de um, um engenheiro, que se espera que ele vai ganhar um salário de mais de 10 mil reais depois de anos e anos de profissão. Isso se ele chegar num salário desse. Então, apesar da programação ser um cenário um pouco diferente, porque o mercado está muito aquecido, porque tem muita demanda, porque as pessoas precisam de programadores cada vez mais e mais, não quer dizer que você vai conseguir salários altíssimos em pouco tempo. E a tendência é que quanto mais tempo se passe, quanto mais para frente a gente tiver, mais essa curva vai deixar de ser exponencial e vai começar a ser uma curva mais linear, como é nas outras profissões. Tá? Então a primeira coisa que eu queria comentar é justamente sobre isso, para vocês não esperar um salário totalmente astronômico desde o início. Sim, que os salários de entrada na programação são maiores do que o salário de entrada da maior parte das profissões. Então, você pode esperar não ganhar um salário mínimo, por exemplo, que seria o caso, por exemplo, que é o caso de muitas empresas quando você começa como engenheiro, como professor, e você ganha, sei lá, 1.500, 2.000 reais. Na programação é um pouco diferente disso, certo? E eu queria falar um pouco sobre essas métricas aqui que eu tirei. Eu peguei 4 estatísticas, duas delas sendo lá do Código-Fonte TV. Eles fazem uma pesquisa anual sobre médias salariais de programador. A pesquisa vai estar aqui na descrição. E é muito bacana porque tem vários dados. E o dado que eu mais quero focar aqui não é sobre qual linguagem você programa, qual área você programa, e nem nada disso. O que eu quero focar aqui é o nível de experiência e a idade, tá? São essas as principais coisas que eu quero pontuar. Então vamos começar primeiro falando sobre. Deve estar aparecendo na tela em algum lugar essa informação. Dos 13 aos 17 anos, a média salarial dos programadores é de R$ 2.700. Dos 18 aos 24 é de R$ 4.885. Dos 25 aos 34, 8.609. E dos 35 aos 44, 10.900. Então, você começa a passar da barreira dos 10 mil aos 35 anos. Então, se você começar com 18, são 17 anos de carreira até você conseguir passar essa barreira. E, por nível, fica até mais soante essa diferença. Porque o estagiário ele se espera que ele vai ganhar por volta de R$ 1.700, o júnior por volta de 3.600. Então o nível de entrada aí está entre 1.700 e 3.600, tendo em vista que se você for entrar como júnior, você vai ganhar mais perto do upper bound, né, do limite superior. E a partir daí que começa a ficar um pouco mais interessante, que você começa a ter um salário realmente expressivo, que como pleno você vai ganhar ali por volta de 7.000, 7.300 reais. Como sênior, você já estoura ali para 14 mil. E essa é a realidade, cara. Você não vai começar ganhando 6 mil, 7 mil. A verdade é que a maior parte das pessoas vai começar ganhando salários muito inferiores à marca dos 5 mil. Eu mesmo comecei ganhando 3.600 reais no meu primeiro emprego. E isso líquido dava por volta de 3.200. E eu tinha 18 anos, ainda tenho 18 anos, mas com 18 anos, né? E eu tava esperando isso, sabe? E no meu segundo salário, eu já fui para uma empresa estrangeira que eu ganhava como CLT R$ 6.200 também, que já é um pouco acima da média, mas ainda tá bem dentro dos padrões de entrada, até abaixo dos padrões de entrada de empresas estrangeiras. Então, esse é o primeiro ponto, você ser pé no chão de entender que é uma escada
E o que vai te levar realmente ao próximo nível salarial é a constância e a consistência e perseverança dentro da programação, porque é uma carreira difícil, que vai te demandar muito estudo e vai realmente atingir salários muito altos quem chega lá. Só que agora eu quero entrar num ponto interessante também, que são salários estrangeiros, tá? E aqui eu peguei duas pesquisas, uma delas é a do Stack Overflow, eles fazem essa pesquisa anual também, e eles pontuam um monte de coisa, tecnologias famosas, salários por tecnologia, por área e por esse 1 milhão de coisas. E aqui em específico nela, eles não têm uma coisa por faixa etária e nem por experiência. Então eu vou falar aqui por área, que acho que seja mais interessante. Esses dados aqui são da Alemanha, tá? E o outro, a outra pesquisa que eu vou falar é sobre os Estados Unidos. Então vamos começar primeiro pela Alemanha, que é do Stack Overflow. E eles pontuaram que, como full stack, a média salarial na Alemanha é de 66 mil dólares, que dá ali por volta de 60 mil euros. Como mobile, você também tem uma média de 67 mil dólares, então $1.000 a mais. Como front, você tem uma média de 64 mil dólares. E como back-end, você tem uma média de 70 mil dólares. Então a gente vê que a média aí, na Alemanha, está por volta de 5 até 6 mil dólares, tá? Nas principais áreas. E o outro dado que tem nessa pesquisa é que a média das pessoas que responderam à pesquisa tem de 8 a 11 anos de programação. Então, você não tem exatamente específico o salário de cada faixa etária, mas você tem a média de quem respondeu. Então, você entende que a média desses salários são nesse período também. Então, a gente vê aí que para você conseguir um salário desse, na Alemanha, você vai demorar ali por volta de 8 anos, o que é bem expressivo, e isso é um salário que no Brasil se converteria para uns 30 mil reais, mas mesmo assim, que vai te demandar muito mais, né? Inglês, a diferença de fuso, e normalmente no estrangeiro eles te demandam mais competência técnica também, para contratar um estrangeiro, né? E agora, o que é mais louco é que são usados na Europa, e a Europa se entende só como país de primeiro mundo. E agora eu quero falar dos Estados Unidos, que é uma realidade totalmente diferente do que a gente vê em qualquer outro país do mundo. Nos Estados Unidos, o salário de entrada, são dados da Bureau of Labor Statistics, que é a maior pesquisa de salarial dos Estados Unidos em qualquer área. E para o salário de entrada, que é de 0 a 2 anos de experiência, eles, em maio de 2020, essa pesquisa foi feita, tá? Eles têm um salário de entrada de 71 mil dólares. Então isso aí vai dar por volta de 5,7 mil dólares por mês. E esses salários, obviamente, salários da Alemanha e dos Estados Unidos são anuais, tá? E não mensais. Então tem que dividir isso aí por 12 para ver o mensal. Então aqui nos Estados Unidos o salário de entrada é de 70 mil dólares. E quando você passa para o próximo nível, de 3 a 5 anos de experiência, seu salário pula para 90 mil dólares. De 6 a 9 vai para 110 mil dólares. E na late career, que é de 10 a mais anos, vai para 34 mil dólares. Então, o que a gente pode concluir com isso é que, primeiro, nos países como o Brasil ou Europa, vai te demandar um pouco mais de tempo para você conseguir salários muito expressivos, tá? Então, ele é acima de 5, 6 mil reais ou moeda local, como o caso de euros aqui na Alemanha. E o que a gente pode também concluir com isso é que, dependendo do local que você tiver, o salário vai ser muito diferente, muito diferente. E é justamente por isso também que eu gosto de falar que para você saber para você saber qual o melhor país para você ir, você tem que ver salário, você tem que ver as taxas, você tem que ver os impostos, e é uma coisa muito específica de cada local, tá? E eu só queria também concluir mais uma vez que a programação tem sim salários muito altos, que você consegue arrumar salários altíssimos e consegue ter posições muito privilegiadas dentro do mercado. Mas vai te demandar muito tempo e estudo. Não é qualquer pessoa que atinge esses salários aqui. E quanto mais alto você está na sua carreira, mais difícil é de você subir. Então, não se iluda achando que com pouco tempo de experiência você vai conseguir salários de 10, 15, 20, 30 mil reais, que são possíveis, principalmente se você for trabalhar para uma empresa estrangeira remotamente do Brasil. É totalmente possível, só que vai te demandar muito esforço, tempo e dedicação, tá? Então, eu, é até chocante quantas oportunidades a nossa área consegue dar.
Só que é mais importante ainda a gente saber aproveitar elas e saber como maximizar nosso tempo e nossa produtividade para conseguir alcançar esses marcos tão impressionantes, que imagino que é o que todo mundo queira, né? Então, mostrando esses dados e trocando essa ideia aqui cara a cara com vocês, eu encerro esse vídeo. E é isso. Espero que 2023 seja o seu ano. Tô torcendo pra você conseguir sua vaga. Conte comigo nessa jornada e tamo junto.